Amém. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Amém. Graças a Deus. Mais uma rica e tamanha oportunidade o Senhor nos dá de poder congregar. Estar uma vez mais congregando, né? O poder de congregar é fabuloso, maravilhoso. Você tem oportunidades excepcionais. Você vem, recebe e quarta-feira na célula você compartilha, né? Há um compartilhamento lá na célula na quarta-feira que realmente tem sido uma bênção. Nós temos feito um formato fácil de compreensão. Eu nem posso ir muito nas células, porque eu sou meio fominha, chego lá e trebola tudo, né? Quarta-feira eu vou numa. Eu não sei em qual que eu vou, tem várias, né? Mas eu vou numa quarta-feira, tá? Olha lá para mim, lá na sua, lá, né? Olha aí, nós vamos ferver lá nessa célula. Eu fui na célula do Márcio, quarta-feira, e daí foi lindo demais, não foi? O William estava lendo assim, o William parecia o escriba, só que lá tinha o escriba que era o leitor, né? Então lia, e eu e o Márcio disputando no palito, né? Porque quando ele ia falar, é minha agora, é minha, vem para cá, Brasil, e tal. Irmão maravilhoso, não perca as células, ela tem revelações assim maravilhosas. Eu não consigo pregar tudo que está aqui, né? Tem tanta coisa para me pregar. E daí eu me empolgo aqui, né? Porque eu fico lembrando de coisas na hora, assim, que eu faço atribuição, né? Que é o Espírito Santo, que nos dá esse mover, esse ir. E aí não consegue, mas lá na célula vai itens por item, pau, pedra é pedra, pau é pau, né? E essa semana vai ser muito boa, porque eu estarei falando sobre princípio. São 10 princípios para ser bem-sucedido, tá? 10 princípios para ser bem-sucedido. Eu não vou falar todos eles, porque não vai dar tempo, mas vou falar uns. Domingo que vem eu termino, amém? Tem que ir comendo devagar, né? Senão você mata o povo de muita comida. Uma vez eu era pastor no Equador, e foi uma equipe de pastores de Rio Grande do Norte, pastor presidente da igreja, mas alguns foram nos visitar. Ele visitou o pastor deles lá, e daí eu fiquei ali intermediando, vai para lá e para cá, e levei um dos pastores para falar para o povo lá da igreja que eu era pastor João Martins, que é o pastor, agora nesse momento ele é o presidente da Assembleia de Deus de Natal, ele é o chefe geral lá, mas na época ele era o presidente da Assembleia de Deus de Mossoró, uma igreja pujante, milhares de membros. E o Martins, você sabe que esses brasileiros, quando começam a falar espanhol, fica tudo empolgado, né? Aí fala tudo meio atrapalhadinho, mas vai, né? E aí ele queria pregar em espanhol. Eu falei, então tá bom, o senhor prega. E o pastor João Batista, em saudosa memória, João Gomes, saudosa memória, que Jesus já recolheu ele estava lá fora, parado, que já tinha terminado o culto deles, e eles vieram para pegar o Martins para nós ir jantar. E o velho com fome, o cabo não terminava. Aí, ele na porta parado, olhando, o velhão, porque a Assembleia de Deus de Natal tem milhares e milhares de membros, tá? Pensa numa igreja forte, multiplica. E ele lá na porta, patriarca parado, e o João Martins, pá. Aí o pastor João me chamou, né? Falou, Osmar, vem cá. Aí eu cheguei lá e falou assim, vai lá e diga para Martim que comida demais mata. Que estava dando muita pregação para o povo, então comida demais mata. Eu falei, pastor, quem sou eu para ir lá falar isso para ele, né? Pois bem, vou dar comida na medida certa, tá? Para que você possa se alimentar e sair daqui nessa noite bem sucedido para a glória de Deus. Antes de pregar, eu queria ser grato. O irmão falou de gratidão. Se tem uma coisa que em nós precisa de estar, é a gratidão.
agradecer por tudo, sempre ser grato a Deus. E eu quero louvar a Deus pela festa que vocês fizeram ontem. Eu estava lá no estado do meio, né? Lá em Santa Catarina, mas o Alex estava me alimentando do que estava acontecendo aqui. Ele sempre mandava uns videozinhos, uma palavra, mensagem e tal, e eu falava, ai, meu pai. Irmão, vocês foram 10, viu? Olha, eu fiquei animado. Cheguei em casa, a pastora ainda estava até acordada ainda, que eu cheguei, eram umas 3 e pouco da manhã, e ela também confirmou, disse para mim, Osmar, foi exatamente 10. Muito bom, Deus abençoe, e na próxima vai ser melhor ainda, né? O povo é festeiro, pensa num povo festeiro, né? Festa, alegra, esse é o poder da comunhão. Nós vamos ter agora capacitação, dia 17 e 18, aqui em Curitiba, com o pastor Aloísio. Ele vai vir falar aos pastores do Paraná, aos pastores de Santa Catarina e aos pastores do Rio Grande do Sul, mas eu tenho pastor auxiliar aqui, tenho obreiro e tenho sacerdotes poderosos aqui, que farão obra maravilhosa, e eu pretendo levar pelo menos 10 deles, amém? Tá? Eu pela fé falei para o pastor, ele falou assim, a Viva vem com quanto? Eu falei, pastor, se não for uma dúzia, mais do que meia dúzia não é? Nós vamos. E o tema da nossa capacitação é o poder da comunhão. Então a comunhão ela é muito maravilhosa. E você, líder que está me ouvindo, deve ter isso no coração, porque é um grande privilégio da nossa parte poder sentar perto do pastor Aloísio e ouvi-lo, ok? Porque isso não vai durar por muito tempo. A igreja está crescendo muito, hoje nós somos milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil, e vai chegar uma hora que fica mais difícil para ele atender. Então agora são oportunidades boas, que você não deve perder. Fazem 10 anos que eu ouço frequentemente, presencialmente, ouço por áudio, por vídeo, mas presencialmente pelo menos 3 vezes ao ano. E isso tem sido assim fundamental para o meu ministério, para o fortalecimento do meu ministério. E eu falei esse dia para um irmão, irmão de caminhada. O Alex virou meu irmão de caminhada agora, né? Toda segunda, quarta e sexta nós caminhamos. Eu falei para ele assim, eu dou graças a Deus por Deus ter colocado no meu coração o desejo de seguir pastor Aloísio. Porque seguir o pastor Aloísio nesses últimos 15 anos, porque 10 anos ando literalmente com ele, 5 anos antes também já ouvia, foi uma renovação na minha alma. Eu conversei com alguns pastores essa semana, de outras denominações, e eles me contaram que estava numa reunião no sul, aqui no interior do estado, e ele falou para mim assim, Osmar, tivemos que sair antes da hora. Eu falei, por quê? Ele falou, porque não dá mais, Osmar. Eu falei assim, rapaz, quem bebeu dessa água não consegue beber de outra água. Porque os caras com espírito de morte, Deus vai matar, que Deus está irado com você, Deus está zangado, sempre para se prevalecer no poder. Nós estamos aqui dizendo que já foi consumado na cruz do Calvário. A bênção está para todos nós aqui nesta noite. Então, Deus abençoe os irmãos da organização. O pastor Danilo tem sido realmente o pastor auxiliar com muita eficácia, entendeu? Ele comprou até um milho meio duro, mas amém, aleluia. Isso aí, né? Muito bem, mas é uma benção, né? Que tem sido tremendo. Danilo, vai longe, Danilo. Eu literalmente, nós somos diferentes de idade, 25 anos, entendeu? Porque ele tem 30 anos e eu tenho 50 anos. Mas se ele aproveitar, você vai reinar na terra, tá? Porque Deus tem muitas coisas grandes a revelar. Queria eu ter 30 anos de idade e conhecer o que eu conheci agora depois de 45 anos. Mas tudo tem um propósito. E Deus tem propósito para tudo. E eu estou certo de que eu estou aqui para cumprir o propósito de Deus, né? Como todos nós. Eu vou dar um relatório, mas antes do relatório eu vou orar para um anfitrião. Nós estamos avançando, a igreja não para, ela anda e ela vai avançar muito mais ainda.
vai chegar dias que nós vamos ter que fazer por escala o negócio, porque o negócio vai bombar. E se tem uma coisa que eu gosto de valorizar, são esses detalhes. Pequenas coisas que talvez poderia passar em branco, mas elas são muito importantes, porque elas constrói, fortalece, mostra o valor da dimensão de que nós somos. E nós queremos valorizar. Na igreja, em célula, tem alguns pilares importantíssimos. Então, eu poderia até dizer que poderíamos ir de baixo para cima, né? Porque nós temos o pastor, nós temos os líderes e nós temos os anfitriões. Para nós, como igreja em célula, o anfitrião, irmão, vale muito. Amém ou não amém? Você não tem ideia a importância que é de ter um anfitrião. Pastor Aloísio, ele tem 5.800 células. Então ele tem 5.800 anfitriões. E o sentimento que ele tem é que ele não consegue fazer um culto só para eles. Porque o prédio da igreja cabe 4.000 e vai levar 5.800. Porque nós estamos falando de levar um anfitrião, levar o marido e a mulher. Então, 5.800 já dá quase 11.000, ou mais de 11.000, né? Quase 12.000 pessoas. Mas vale muito, o anfitrião é importante. Porque o anfitrião é aquele que abre a casa dele para receber a arca. A igreja do Senhor se reúne na casa dele. E a bênção é tão grande que a Jaqueline, ela foi diagnosticado positivo para o coronavírus, mas o corona só deu uma passadinha lá, Jesus botou a mão lá, ela está dando glória a Deus dessa grossura aqui, amém, aleluia, porque Jesus é bom, irmão, ela é anfitriã, vamos aplaudir o Senhor, aleluia. Anfitriã, que está com o coração aberto. Eu estava falando com o pastor Danilo, que lá está ficando pequeno já, né? A casa está pequena. Mas Deus está trabalhando lá, movimentando a terra. Tá? Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu e os meus netos serviremos o Senhor. Eu já recebi um abraço do meu neto aqui, né? Fiquei fervoroso ali, né? Ele trouxe unção para mim ali, entendeu? É uma bênção, tudo é maravilhoso, a obra de Deus é maravilhosa. Então o anfitrião é importante. Nós entramos lá na cidade vizinha, metropolitana, São José dos Pinhais, que é uma importante cidade, e é o começo de que muitas coisas podem acontecer lá. Sempre primeira coisa é colocada uma pequena semente. Plantou, vai nascer. E a semente foi colocada na terra boa. Então eu quero orar pelo Garcia e pela sua esposa, irmã Luciana, irmã Luciana. Pela irmã, a Lu para cá, a Lu para lá, esqueci, Luciana. Eu quero que o Garcia e a Luciana venham aqui, do lado direito meu, tá? Faz favor, aleluia. Tudo bem? Olha como é que eu fiquei diminuído aqui agora. Olha. Meu Deus do céu. E eu quero convidar também o líder que está liderando a célula lá, que é o obreiro Gelson. O obreiro Gelson e a irmã Lília. Vem cá, irmã Lília. Porque eles chegaram com força lá. A irmã Lília já chegou liderando uma célula de kids. Então, na verdade, já tem... Ela lidera 2 células de kids. Lidera uma célula de kids aqui no Santa Cândida e lidera uma outra lá. E o obreiro Gelson está liderando lá eles. A bênção do Senhor está lá. E é muito maravilhoso. Então eu quero orar. Vamos ficar em pé? Vamos orar por eles? Vamos orar para que o Senhor possa, dia após dia, estar recompensando, qualificando e dando vitória. E rapaz, lá tem uma televisão tão boa, você só aprende essa letra lá, Pensa no negócio, né? Vamos orar, levante a mão para cá. E lá nessa célula também está minha querida filha Carla, meu querido genro Roberto, os meus netos. Irmão, isso não tem preço.
A minha filha Carla está de férias, mas isso tem voz de águia, porque Jesus falou comigo, tá? Com esse negrão aqui, Jesus falou lá no Rio de Janeiro. Eu tinha 2 menininhas pequenininhas, e quando eu entrei na casa do profeta, o profeta olhou e falou assim: eis que lá na tua casa, uma é levita, e quando ela cantar, fogo vai descer. E eu recebi. E quando eu cheguei em casa em São José dos Campos, pela primeira vez, a minha filha Carla falou: papai, eu quero cantar um hino. E eu falei que está cumprindo a profecia aqui agora. Aleluia, aleluia. Oh, glória. E cantou, foi benção, o céu abriu. Mas ela está de vacaciones. Eu vou dedar ela aqui agora, viu? Segura. Ela foi numa igreja, segura aí. Ela foi numa igreja vizinha nossa aqui. Ela e o esposo e os filhos. E um querido pastor, que eu conheço muito ele, foi pregar, mas ele nem sabia quem que era ele, nada. Essa igreja estava fazendo 10 anos. Aí o pastor da igreja falou assim: com os senhores, o pastor fulano agora com a palavra. Aí o pastor pegou a palavra, e daí o espírito da unção, da revelação, do conhecimento, dos mistérios, veio sobre ele. E ele falou assim: irmãos, antes de pregar, eu quero orar para alguém aqui, especificamente para uma moça. Daí ele falou assim: vamos, é um casal. Não, você vê como é que Deus fala. E ele falou assim: vamos melhorar isso. Ela é filha de um pastor. Rapaz, a nega velha, quase que furou o chão lá, né? E aí ele falou assim: ela é filha de um pastor, está visitando, está aqui. E aí eu gostei demais, porque o profeta foi usado por Deus, e o Senhor falou assim para ela: eu te coloquei lá junto dele, lá onde eu plantei ele. Então, segura, porque foi papai que plantou aqui. Aí ele falou assim: aonde eu plantei ele, você vai voar lá. E vai voar, irmão. Nós vamos voar. Aleluia. Em nome de Jesus. Não é? Batizei nas águas e foi batizado com o Espírito Santo cantando lá em casa. O CD tocando e ela lá, eu e a pastora escutando, pequenininha, e ela lá. Daqui a pouco nós paramos de cantar. Eu falei: queimou já, aleluia. Benção. Levante a mão, vamos orar pelo anfitrião. Pai, eu quero te glorificar nesse momento, nessa oportunidade, pela vida do irmão João Garcia, pela vida da Luz. Pai, nós queremos que ele seja cada vez mais abençoado ricamente naquele lugar, na sua casa, onde eles abriu a porta para que a igreja prevaleça naquele lugar. Quero que a tua bênção continue lá, teu favor na vida do obreiro Gelson, teu favor na vida da irmã Lília, e que eles possam continuar sendo lá canal de Deus para qual o teu nome seja glorificado. Eu entendo que o Senhor vai operar poderosamente como já tem feito. Vidas serão transformadas e o teu nome será glorificado. Pai, nós o abençoamos eles em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Vai lá. Deus abençoe. Amém? Benção. Lu, Deus abençoe, tá? Tudo de bom, querida. Aleluia. Senta, irmãos. Vitória. Quando eu era mais novo, eu cantava um coro assim, ó: Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluias, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluias, aleluias, aleluia, dou ao Rei. Isso não é bom? Santo Espírito usa nós para salvar a alma. Salvar. Aleluia. Estou querendo pregar, né? Mas tem tantas outras coisinhas para me fazer, mas o cursão vai começar segunda-feira que vem, né? Dia 9.
dia 9. Segunda-feira, dia 9. Então, eu ia fazer algo aqui agora, profeticamente, mas vou fazer domingo que vem, tá? Para dar mais tempo. Então, todo mundo, os professores do cursão, esteja tudo aqui. Eu vou fazer um resumo do cursão. Eu quero que os irmãos tenham no seu coração que é importante participar do cursão e receber maturidade, revelação da palavra. Danilo, esse microfone está tão bom que eu fico a noite inteira aqui, tá? Mas eu não vou, né? Daqui a pouco nós vamos embora. É que tá bom o microfone, né? Então, essa semana, nosso relatório, não vou dar o relatório, que nós temos que dar relatório de glória e não glória. Tem que dar. Para os irmãos orar mais por bênção e tal, enfim. Mas essa semana, por conta de algumas coisas, o frio, foi muito intenso o frio e o povo ficou com medo do frio, e também sábado, as células dos jovens, o envolvimento da festa caipira, aquela coisa toda. Então nós tivemos menos uma célula de jovem, uma célula de adulto, que nós não recebemos um relatório, mas provavelmente nem teve também, porque acabou não tendo essa célula, mas nós vamos ajustar, né? Terça-feira na reunião nós ajusta. E nós tivemos também, ou seja, célula de jovem, 2 células de jovem que não teve, em virtude do seu horário à tarde, do sábado, e em virtude aqui acabou não tendo. Então nós tivemos um número menor. Mas o que importa, irmão, que a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, amém? Então esse é o princípio que está estabelecido no nosso coração. Então nós temos ao todo as células de adultos são 6, mas nós tivemos realmente só 5 funcionando. E das 5 células de adulto, eu não sei se tem a projeção, não tem? Tá bom, mas não tem problema, eu vou falando aqui, mas vocês se alegram. Nós tivemos as células de adulto essa semana, 65 pessoas que frequentaram a nossa célula, amém? 65. As células de jovem, que nós temos 4, só funcionou 2, e as 2 fizeram em dia inoportuno, porque não é o dia deles. O dia deles é no sábado, eles fizeram na quarta-feira, e por fazer na quarta-feira, só se reuniu 12, mas foram 12 vencedores que se reuniram. Então tivemos lá 12 jovens reunidos lá na célula. Aleluia! Glória a Deus! Aí nós tivemos as células de kids, que é sempre uma bomba de Deus. Mas faltou 3 células, não reuniu essa semana, então só reuniram 7 células. Mas das 7 células que reuniu, teve lá 62 kids para adorar, exaltar o nome do Senhor. Aleluia! Então essa semana, na nossa célula, nós tivemos exatamente 139 vidas que adoraram o Senhor. Nós glorificamos a Deus, porque a nossa igreja viva é show. A nossa igreja é você vê que bênção. Aleluia. Não é uma bênção? Meu Pai amado, ô povo alegre. Muito bem, vamos lá. Quantos ama a Bíblia, diga amém. Amém. Reconhece como palavra de Deus, diga amém. Amém. Então diga comigo, a Bíblia é a palavra que transformou a minha vida. Porque nós somos transformados pelo poder da palavra. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio o verbo, Jesus, era a palavra, e ele continua sendo a palavra. E é essa palavra que traz as mudanças necessárias que eu e você precisam. Então, meu nobre, se você conseguir colocar um versículo, não dá, né? Pois bem, mas eu vou ler aqui. A Bíblia Sagrada, primeira carta do apóstolo São Pedro, a primeira carta, capítulo de número 2 de Pedro, e o versículo de número 9. Versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Pedro escrevendo, depois você acrescenta lá, Gels, porque não está lá, mas Dom Osmar colocou ali agora, tá? Você coloca lá. Apóstolo Pedro, primeira carta, capítulo
2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça. Eu gosto dessa expressão. Vós sois, porém, raça eleita. Nós somos um povo eleito. Ele está dizendo: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você já imaginou? Quando você passa na frente de uma propriedade, os caras não jogam lixo, propriedade exclusiva de Deus. Pensa que o diabo fica doido para jogar lixo, mas não consegue, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Exclusiva. Então Satanás, ele não pode jogar lixo, porque nós somos exclusivos de Deus. Aí ele diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sua maravilhosa luz. Ele nos chamou. Então nós temos recebido algo de Deus. Então existem algumas atitudes simples que faz toda a diferença em sua vida cristã. Atitude simples, mas que faz toda a diferença na vida cristã. Muitos não crescem, né? Muitos não crescem e nem se fortalecem porque ignora essa importância de coisas aparentemente pequenas. Porque as pessoas acham: não vou dar muita importância, é tão pequeno, é tão insignificativo, é tão coisinha. Irmão, tudo que é grande nasceu pequeno. Quando o negócio nasceu grande é monstro, tá? Tudo que nasce grande é monstro e morre. Mas todas as coisas nascem pequena e ela cresce. Mas as pessoas não se fortalecem porque ignora a importância, porque acha que aquilo é pequeno demais. Como ler a palavra diariamente? Que as pessoas, você fala para o irmão assim, nós vamos entrar lá na frente mais um pouquinho, mas você fala para o irmão: leia a palavra de Deus é bênção, tal, leia um versículo. Mas um versículo, se for para ler um versículo eu não vou ler nada. Meu irmão, leia um versículo. Uma vez perguntaram para nós, numa reunião de pastor, quem estava apto para consolidar. Perguntaram: pastor, quem pode consolidar? Quem tem condições de fazer a consolidação? Daí o pastor ficou assim, daí um pastor levantou e falou assim: se você leu Gênesis e leu Êxodo, a pessoa não leu nada ainda, você já deu 2 livros, então você pode consolidar, porque você já leu um na frente dele. Irmão, tudo aquilo que você tiver, sempre vai fortalecer, mas as pessoas acham que é pequeno, né? Acham que isso não tem valor. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês princípios que farão, ou que te tornará um homem ou uma mulher bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. É nisso que nós queremos, que você seja bem-sucedido, que você cresça, que você avance. Então, em primeiro lugar, você precisa de crer. Creia que você tem um chamado de Deus e que sua vida, ou seja, um chamado de Deus para a sua vida, vai cumprir o propósito divino na terra. Você precisa de crer que você tem um chamado de Deus para a sua vida. E através dessa crença, você vai cumprir um propósito divino na terra. Todos nós temos um chamado. Todos nós, irmão, é impossível ignorar o chamado que Deus nos deu. É impossível. Mas quando você crê que você tem um chamado de Deus e que sua vida vai cumprir um propósito divino na terra, as coisas vão mudar. Porque através da sua vida, através da minha vida, nós vamos conseguir fazer muita coisa. Você certamente vai ser influenciado, ou é influenciado por quê? Pelo DNA. Por aquilo que você recebeu. Quando você consolida bem uma pessoa, aquele consolidado vai querer consolidar outro. Por que ele vai? Porque ele recebeu o DNA. Se você fizer uma consolidação de qualquer forma, de qualquer maneira, o dia que der, deu, se não der, não deu. Sabe o que vai acontecer? Quando você terminar a consolidação, o seu consolidado, ele vai entender que é isso que acontece, que é dessa forma também. Se der, deu, se der, não deu e tal. Então nós precisamos de fazer uma coisa bem feita. Eu vou trabalhar, eu e o Garcia vamos estar juntos na consolidação, mas nós estamos nos acertando, porque a hora que eu acertar com ele e nós falar assim, amém, acabou, irmão. Pode cair canivete, pedra, trovão, trovoada, tempestade, nós vamos estar lá.
Então não pode fazer o trato sem você antes parar, pensar e analisar as consequências. É óbvio que vai haver dias de que pode dar errado alguma coisa, mas a gente sempre tem que recompensar. Por quê? Porque você tem um DNA. Você certamente será influenciado pelo DNA que você herdou dos seus pais. É bastante claro, nós entendemos isso, né, na sua vida. No entretanto, você é forte. E a sua determinação é gerada por causa da sua genética. Nós recebemos o DNA do pastor Aloysio, da visão da igreja em célula, daquilo que Deus tem colocado no coração dele. E isso tem se reproduzido pelo Brasil. Isso tem se reproduzido por cidades. Isso tem se reproduzido por países afora. E é uma coisa forte que nós recebemos, está dentro de nós e nós queremos fazer a obra do Senhor. É condicionalmente pelo meio social. O seu chamado para ser filho de Deus. Você foi criado como sacerdote nesse mundo. Você foi criado para cumprir um propósito especial designado por Deus. Então você deve encher o seu coração com essas verdades. Quando você enche o seu coração com essas verdades, porque você sabe que você foi chamado por Deus para cumprir algo grandioso. O meio a qual você está expressa quem você é. Por isso que as pessoas dizem assim: me diga com quem tu anda, que eu te digo quem tu é. Se você é coisa ruim e anda com gente boa, a turma vai falar assim: rapaz, como ele mudou, hein? Porque olha o tipo de gente que ele anda agora. Se você é gente boa e anda com gente muito ruim, as pessoas vão dizer: ele recaiu, coitado dele. Se ele não sair de lá, ele estará morto. Eu quero dizer aos irmãos que muitas das vezes Deus nos coloca em lugares bem difíceis, lugares assim atribulados, mas você entra lá para fazer a diferença. Se você entrar lá e você perceber que você é um mais no meio da multidão, escapa-te por tua vida e sai de lá. Mas se você entrar lá e você perceber que a sua presença é forte e que você vai fazer a diferença, glorifica o Senhor, porque Deus vai ser glorificado na sua vida. Quando nós entendemos esse chamado, somos designados. Então enchemos o coração com essa verdade. E daí o que não acontece? Nós buscamos a revelação do propósito de Deus. Aí nós vamos assumir essa vocação celestial que o Senhor colocou no meu coração. E o que vai acontecer? Quando você sabe que você tem um propósito e você está aqui para cumprir algo que Deus estabeleceu, as pessoas que estiver ao teu redor vai perceber Deus na sua vida. As pessoas vão começar a ver que há um propósito. Esse moço é diferente, essa moça é diferente, a forma dele ser é diferente. Por quê? Porque há um propósito. Você recebeu isso do Senhor. Deus colocou isso na sua vida. Você sabe que você foi chamado para algo maior. Por mais insignificante que seja, ou você mentaliza e acha que não vale a pena, mas eu quero te dizer que vale muito a pena. Vale a pena. Qualquer coisa que você fizer para o reino será uma bênção. A Bíblia diz que Deus procurava um homem que estivesse na brecha, num lugar lá. Deus procura alguém. Irmão, Deus te procura. Então você deve falar assim: Senhor, eu quero que o Senhor me usa na minha insignificância, nas minhas limitações, mas eu sei que eu sou sacerdote, eu sei que eu sou uma raça eleita, eu sei que eu sou propriedade exclusiva do Senhor. Então me usa, e Deus vai usar você na medida daquilo que for acontecendo ou naquilo que Ele estiver precisando. E certamente todo mundo vão perceber que Deus está na sua vida, e por intermédio da sua vida as pessoas vão receber o favor de Deus. Quando você convidar alguém para ir na célula, quando você convidar alguém para ir no encontro, quando você convidar, aí as pessoas vão dizer: não vai valer a pena. Vale a pena, porque se nós temos a vida de Deus, nós vamos retransmitir a vida de Deus. Mas muitas das vezes nós não fazemos assim. Mas você precisa de saber que você tem os genes, você tem o DNA, Deus está na tua vida, você foi guardado por Ele. Crido nisso, você sabe que por conta disso você será bem-sucedido. Não haverá necessidade de esforço, mas você só tem que crer que aquele que te chamou
qualificará você para fazer esta tão grande obra. Quando abrides a boca, não vos preocupe com o que vai falar, porque Deus vai colocar a palavra na sua boca. Se Ele colocou uma moeda na garganta do peixe, como é que Ele não vai colocar a palavra no teu coração? Como é que Ele não vai encher você de inspiração para você fazer? Então você tem um propósito. Segundo princípio, encare a oração como um elemento que lhe dá força e energia espiritual, não como lei. Então ele está dizendo o seguinte, esse segundo princípio, você deve encarar a oração como alimento que lhe te dá força. A oração tem que ser vista como um alimento que nos dá força, como que nos dá energia espiritual, e não vê isso como lei. Porque quando as pessoas vê como lei, o que acontece? O cara fica condenado. Eu não consegui orar hoje, meu Deus, eu sou miserável, eu não consigo orar, eu dobro o joelho, do joelho dói, eu fico, faz igual aquele rapazinho, que ele era tão condenado com a oração, que ele escreveu a oração no papel, e grudou na parede do quarto dele, e ele chegava tão cansado para deitar, falou, Senhor, eu não aguento, mas o pedido está no papel ali, né? Para Deus ler o papel dele. Você não deve encarar a oração como lei, mas você deve encarar a oração como elemento que lhe enche de força. A oração é aquilo que vai te dar força, é aquilo que vai te dar sustentabilidade. Agora, na oração não tem necessidade de você fazer uma imposição ou querer persuadi-lo a Deus. Irmão, Deus recebe a oração de coração sincero, de coração puro, de coração voltado para Ele, que levanta lá. Não precisa. Uma vez o pastor mandou o irmão orar, e o irmão pegou o microfone e falou assim, excelentíssimo e excelso Deus, que mora acima de todas as habitações. O irmão tirou o microfone, falou, rapaz, até você chegar no trono dele, terminou o culto. Vamos direto ao assunto, rapaz, fala direto. Irmão, as orações dos fariseus eram ruins e repetitivas, porque os caras ficavam na mesma tecla. Mas qual que é a oração, que é a energia e que nos dá força? É aquilo que sai de dentro da nossa alma e do nosso coração. E nós chegamos diante dele e dizemos, Senhor, estou aqui porque o Senhor é bom demais, o Senhor é maravilhoso, eu preciso. Irmão, comece o dia com a oração e fecha a noite com a oração. Quando você chega na casa, depois de um dia de labor, de trabalho, os filhos estão tudo no lugar, todo mundo certinho e tal, nada mais do que você chegar ali, Senhor, muito obrigado por ter retornado. Quantas pessoas que quiseram vir para as casas deles hoje e não conseguiram, quantos que queriam ter uma família direito e não conseguiram, está todo mundo em ordem aqui, muito obrigado. E o Senhor vai, isso é energia e te dará força para vencer as batalhas e as situações contrárias. Agora, se é como lei, aí você fica condenado. Eu não consigo. Esse pouquinho de oração que eu orei não serve para nada. Essa oraçãozinha, irmão, ore com o coração aberto, porque o Senhor vai te dar. Essa oração vai chegar diante do Senhor. Por exemplo, quando chegar uma notícia ruim para você, você soube de uma notícia ruim, o que você vai fazer? Orar. Senhor, essa notícia me abalou, mas o Senhor conhece minha estrutura. O Senhor sabe que eu preciso. Senhor, olha, ajuda nós a vencer essa aí. Senhor, isso vai dar certo. Nós vamos conseguir. Senhor, olha aí o inimigo se levantando ferozmente para querer nos destruir. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar vitória. Chegou uma notícia boa, tá? Vem quando chegou uma notícia boa. Aí quando a notícia boa chega, o que você faz? Ora, agradecendo, Senhor, muito obrigado. Eu nem merecia, mas eu recebi. Eu nem era merecedor disso, mas ela chegou comigo. Olha que coisa maravilhosa que eu recebi, porque você recebeu uma notícia boa. Mas se é uma notícia ruim, você também tem que orar. A Bíblia disse que o rei Ezequias, ele orou quando Senaqueribe queria destruir Israel. Ele queria destruir. E ele então faz uma carta para Deus. Porque ele ficou assim, eu vou escrever aqui o que está no meu coração. E ele escreveu lá, Senhor,
Não, ele recebe uma carta, não fez uma carta, eu inverti. Ele recebeu a carta do inimigo, do rei adversário. E o rei adversário veio, Sanaqueribe veio querendo destruir, e mandou uma mensagem escrita para ele, dizendo: ou você se entrega, ou você deixa nós, ou você paga os impostos que nós queremos, ou nós vamos arrebentar com o seu país. Aí o rei ficou ruim com aquela carta. Aí ele leu a carta para Deus ver. Ele que leu a carta. Ele pegou a carta lá dentro do palácio dele, falou: Senhor, olha aqui o que está escrito. Eles disseram que vão nos destruir. Eles disseram que vão acabar conosco. Eles disseram que vai tirar nós da face da terra. E o Senhor sabe, o rei dizendo, que o exército dele é forte. Sanaqueribe tinha um exército com 185 mil soldados. 185 mil soldados. Aí ele dizia assim: o senhor sabe que eles têm lá 185 mil soldados. O senhor está sabendo de tudo isso aí? Aí ele contou isso para Deus na oração. A oração te dá força, te dá energia, te dá ânimo espiritual para você vencer. Sabe o que Deus fez? Deus se manifestou. Deus falou para ele assim: ó, rei Ezequias, fique em paz, tá? Pelo mesmo caminho que eles estão vindo, eles voltarão. Eu já coloquei um anzol. Sabe o que é colocar um anzol na boca? Porque o anzol, né? O cara coloca um anzol na boca do peixe, do animal, e ele consegue, porque dói. Aí diz assim: eu já coloquei um anzol, um cabresto. É eu que dou o tom. Ele já está encabrestado. Pelo mesmo caminho que eles estão vindo, eles vão voltar. Aí Deus falou assim: fique em paz, porque nenhuma praga, nenhuma flecha entrará na tua cidade, porque eu sou Deus que te protejo. E naquela noite o rei de Israel ficou em paz, e Deus mandou um anjo lá no arraial de Sanaqueribe. O anjinho passou lá, deu uma trabalhadinha. Quando amanheceu o dia, os que ficou vivo contou 185 mil soldados mortos, porque um anjo só matou 185 mil e acabou com toda a história. E os caras ficaram assustados, porque ninguém aguenta com Deus tão poderoso como esse que está comigo e com você aqui nessa noite. Então encare a oração não como lei, mas encare como agradecimento. Eu dependo, eu necessito. Sabe aquela oração que você está no carro dirigindo? Senhor, eu fui levar um passageiro ontem, por isso que eu não consegui chegar. Era para sair 11 horas, meio-dia para Balneário. E a minha esposa estava preocupada. Osmar, mas e aí e tal? Falei: minha filha, fica certo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Irmão, se você não sabe, oh Deus, você sabe como é que vai fazer? Peguei o carro de manhã cedo, saí dirigindo, falei: Senhor, olha aí, o Senhor sabe que eu sou filho amado, o Senhor sabe que tem propósito, nasci para um propósito especial, o Senhor sabe de tudo isso. O Senhor não vai permitir, só se o Senhor quiser mesmo que isso aconteça, mas eu não creio que o Senhor vai deixar o inimigo andar junto comigo, porque eu sou teu filho. O Senhor levou lá na cruz do Calvário todos os nossos pecados, e eu sou amado do Senhor. Então nos dê um encontro bom. Falei para Jesus assim: eu vou passar na padaria, tomar café com meu misto quente, alegre, né? Tomei café com leite, com meu misto quente, tomei o cafezinho, até mandei a foto lá. Quer tomar um café comigo? Manda a fotozinha, na paz. Falei: Jesus, se eu chegar na porta do hotel e tiver alguma coisa errada, tira esse circunciso diante de mim, porque eu quero fazer tudo que esteja alinhado com o teu propósito. Quando eu cheguei lá na porta do hotel, o cara mandou uma mensagem dizendo assim: Senhor Osmar, já estou chegando. Eu fiquei em paz. Aí ele entrou dentro do carro, de máscara e eu de máscara. Falei: cara, daqui em Balneário, os dois de máscara vai ser uma morte. Olhei para ele e falei: amigo, se você não importa, vamos tirar o carro. Graças a Deus, arrancamos aquele trem. Porque ele já pegou, eu também já peguei. Ele foi vacinado, eu também já fui vacinado. Mas há uma vacina maior, a proteção de Jeová na nossa vida. Ele está conosco para dar. Irmão, não se preocupe, porque Deus sabe o que você é. Então encare isso como uma oração de favor e de graça. Esse é um princípio importante. Pastor, eu não consigo orar muito. Não importa, meu irmão. Ora o tanto que você puder, porque vai chegar um dia que você vai se derramar, você vai se abrir diante do Senhor, porque isso vai acontecer. E quanto mais você orar, mais fortalecido você será no Senhor.
Quantos pode dizer amém? Então a oração não pode ser algo que possa ser encarado como lei, mas é como algo diferente. A oração, ela gera no meu e no seu coração. O segredo para receber a bênção não é tentar merecê-la, mas simplesmente reconhecer e crer por meio da cruz de Cristo. Todo o tesouro do céu foi liberado para mim e para você. Aleluia! Quando nós entendemos isso, as coisas mudam. Esse tesouro foi liberado para a minha vida e para a tua vida. Então a oração nos faz avançar e nós recebemos muitas bênçãos do Senhor. Quantos podem dizer amém? Terceiro princípio: leia a palavra de Deus com os olhos do coração. Leia a palavra de Deus com os olhos do coração. Porque muitas das vezes nós lemos a palavra de Deus só com a mente racional, só com a mente. Por isso que tem muito cristão que vem no culto, do mesmo jeito que ele vem, ele volta. Ele volta com a cabeça cheia, mas o coração vazio. Por isso que a pessoa não consegue crescer. Ele não cresce, irmão, fica anão, em espanhol fala enano, fica anão espiritualmente. Ou fica criança, porque ele não consegue. Ele recebe na mente, mas não no coração. Todas as vezes que você vir receber a palavra, você deve pedir: Senhor, eu não quero receber a palavra com o meu intelecto, mas eu quero receber a palavra com os olhos do meu coração. Por isso que nós dizemos: eu abro o meu coração para receber revelação. Então diga comigo: eu abro o meu coração para receber a revelação da palavra de Deus. Então quando você abre o seu coração para receber a palavra. Por isso, irmão William, que tem vezes que você lê um texto 10 vezes, mas o dia que você lê com o coração, você fala assim: Deus estava falando comigo aqui agora. Deus estava falando comigo aqui agora. Porque você leu com o coração. Aí você fala assim: como que eu não entendi isso antes? Porque você tinha lido só com a mente. Mas leia a palavra de Deus com os olhos do coração. Eu quero, Senhor, que a tua palavra esteja no meu coração. O salmista diz: escrevi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a palavra de Deus está no seu coração. Eu quero te assustar nessa noite. Deus não tem compromisso comigo. Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a sua palavra. Mas se a palavra dele estiver no nosso coração, ele nos guarda. Aleluia. Por isso que de vez em quando você tem que afrontar. Eu quando vou orar, eu oro assim: Deus, aí estou fazendo a minha parte, mas e a tua? Porque a tua palavra diz assim: pôr as mãos sobre os enfermos e serão curados. Aonde você chegar, a porta vai se abrir. Senhor, não é eu que estou falando não, é a tua palavra. Mas se a palavra estiver no seu coração, você vai avançar. Ler para tocar em Deus, pelo Espírito da palavra. Leia buscando revelação, iluminação espiritual. A palavra de Deus tem poder de lhe dar sabedoria espiritual. Ler a Bíblia é realmente importante, mas devemos ler de qualquer forma? Não, nós precisamos de ter uma atitude mental, precisamos, mas nós também precisamos de ter um momento do coração, porque no seu intelecto você compreende o texto, mas com o coração você discerne o caminho mais sobre excelente. É com o coração que você discerne, há discernimento num caminho excelente. A palavra de Deus é alimento espiritual. Deixar de se alimentar diariamente é ser fatal. Você não vai avançar, mas você precisa. Um motivo de muitos fracos na fé e do fracasso espiritual é porque não lê a Bíblia, não lê a palavra. Pastor, eu vou ler a Bíblia, me dá sono. Pastor, eu vou ler a Bíblia, eu não consigo. Pastor, eu vou... Que, rapaz, você fica 1 hora no WhatsApp e não dá sono. Você fica 1 hora no Face e não dá sono. Você fica 1 hora no Instagram e não dá sono. O Instagram te dá vida? Não. O WhatsApp te dá vida? Não. Por que nós não queremos ler a Bíblia? Porque quando lê a Bíblia dá vida. Então o diabo diz assim: não deixa ele ler, vou colocar sono nele. O espírito de soneira vai sair nessa noite aqui, em nome de Jesus. Porque esse povo inflamado pelo poder de Deus e da palavra, eu vou ler. Eu não consigo ler muito, mas o pouco que você lê, se você ler com o coração, haverá revelação de Deus. Há muitos fracos na fé porque não conseguem ler.
e não consegue avançar. Mas Deus quer que você avance, meu irmão. No entanto, a leitura bíblica não é apenas um fortalecimento espiritual, mas ela é um caminho seguro para conhecer a Deus e conhecermos a nós mesmos. Ele, além dela ser lâmpada que ilumina o nosso próprio caminho, porque a palavra de Deus é lâmpada para o meu caminho. Diz lá a palavra, lâmpada é a palavra, e não vai tropeçar em nenhum lugar, porque quem vai tropeçar com a luz diante de você? Se tem um obstáculo, você vai ver. Se tem um buraco, você vai ver. Se tem um lugar que vai cair, você vai ver. Porque a palavra de Deus é lâmpada e ela está aqui nessa noite. Aleluia. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, diz o escritor aos Hebreus, é viva e eficaz e mais penetrante ou cortante do que a espada de dois gumes, e ela penetra até na divisão da alma e apto para discernir a intenção e o espírito. A palavra de Deus é tudo aquilo que nós precisamos. Deus tem cuidado com a sua palavra e nós a encontramos. E o profeta Ezequiel diz: eu achei e a comi, e no primeiro momento era amargo, mas no final era doce como mel. Aleluia. Ele disse: eu encontrei e comi, e no primeiro momento era amargo, mas no final era doce como mel. A palavra de Deus é doce. Esse é um princípio que está estabelecido na sua vida. Eu falei para o meu neto Davi: leia a Bíblia, Davi. Vai, Davi, leia a Bíblia. E Davi está lendo a Bíblia, não está, Davi? Davi está lendo a Bíblia. Eu falei lá: dê a Bíblia, lê. Só que Davi está lendo para uma dimensão maior, e nessa dimensão vai. Mas todos nós precisamos de ler, porque a palavra de Deus é alimento. Ela nos alimenta e nos leva para frente, e nós crescemos, porque não somos criança mais, mas somos homens e mulheres cheios da presença do Senhor. Quantos podem dizer amém? A palavra de Deus é sopro de Deus. A Bíblia diz em João 1:1, a palavra gera fé. Paulo escreve em Romanos 10:17, ele disse: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, ouvir a pregação. A palavra gera fé. A Bíblia diz em Tiago 1:18, a palavra gera vida. Só tem vida através da palavra. E no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo é a palavra. Ela gera vida. Em Mateus 4:4, a palavra é alimento espiritual. Quando Jesus está jejuando, no capítulo 4 de Mateus, Satanás aparece para ele depois de 40 dias sem comer e diz: se tu é o Filho de Deus, então diga para que as pedras se transformem em pães e mate a tua fome. Jesus olhou para Satanás e diz: nem só de pão viverá o homem, mas ele sobrevive com o poder da palavra de Deus. É essa palavra. Então a palavra é alimento. A Bíblia diz no Salmo 107, versículo 20, a palavra é cura física, ela nos cura. O Salmo 119 e o versículo 11, a palavra é vitória sobre o pecado. E a Bíblia diz em Efésios, capítulo de número 6:17, a palavra é arma contra o nosso inimigo. A Bíblia diz: o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra, e através dessa palavra você vai avançar. A palavra purifica e santifica. João 17:17, conhecereis a verdade e a verdade vos santificará. Ela é a verdade que santifica. A palavra, ela traz. E para concluir, Tiago 1:21, a palavra é o poder para transformar a sua alma e a minha alma. Nossas vidas são transformadas pelo poder da palavra. E para tomarmos a ceia com alegria nessa noite, a palavra é espelho para a nossa alma, porque quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver o que é que está fora. O que está fora do lugar. Ela é espelho. Quando você olha para a palavra, você percebe aonde está o erro, aonde precisa de melhorar. Deus te trouxe aqui nessa noite para você ter uma vida vitoriosa, para você ter uma vida abençoada, frutífera no Senhor. E tudo isso você adquire através da palavra. Amém ou não amém? Ficamos em pés, glorificando o Senhor, exaltando a Ele, não perdendo essa importância gloriosa do que esses princípios são maravilhosos. Nós vamos ministrar a ceia.
que vai ser maravilhoso para todos nós que vamos participar. Mais importante do que a inteligência é a inteligência emocional ou a inteligência espiritual. Você pode ter inteligência intelectual, você pode ter inteligência, mas a inteligência intelectual, ela é grande, ela é poderosa. Nós somos abençoados porque somos abençoados e enriquecidos com essa inteligência espiritual. Salomão está falando que nós temos essa sabedoria na sua mente. Você é um homem sábio. O seu casamento se destrói. Por quê? Porque falta sabedoria. Se você tivesse sabedoria, o seu casamento seria reconstruído. A sua vida financeira não consegue avançar. Por quê? Lhe falta sabedoria. Porque se você tivesse sabedoria, você seria um homem muito próspero e abençoado. A falta de sabedoria leva as pessoas a lugares terríveis e tremendos. Mas a sabedoria que deve ser a maior propriedade do homem. Mas essa sabedoria não é uma sabedoria baseada nos bancos da universidade ou no colégio, ou através dos grandes livros que você lê. Essa sabedoria, ela tem que ser adquirida. Provérbio 4:7, Salomão disse que nós podemos possuir essa sabedoria. Essa sabedoria, ela vem, em outras palavras, ele está dizendo que o princípio da sabedoria é a percepção de que nós precisamos de adquirir. E aí a Bíblia diz, se lhe falta sabedoria, peça ao Pai das luzes, que é poderoso para lhe dar. Oh, como nós estamos precisando de sabedoria. Sabedoria para entrar, sabedoria para sair. E esse princípio te fará coisas tamanha, tremenda e extraordinária. Porque através da sabedoria você vai avançar e todos os obstáculos cairão por terra. E Jesus será glorificado na tua vida. Receba isso, creia nisso, porque Ele te dará bênçãos e bênção, e algo extraordinário acontecerá na sua vida, porque eu quero adquirir sabedoria. Eu quero adquirir. Que o Senhor nos dê homens simples, mulheres simples, mas tem sabedoria, e essa sabedoria é adquirida do Senhor, que é Ele que dá, que é Ele que coloca, que é Ele que coloca esse propósito no seu coração. E eu quero que nessa fé, nesse propósito, você receba de Deus nessa noite. Os servos vão distribuir a ceia. E ao você receber o cálice, que está aí os elementos, o cálice e o pão, vai dando glória a Deus, vai exaltando o Senhor. Ser batizado em água, você já é membro da igreja, faça isso com alegria. Vai recebendo e vai dando glória, porque algo grande está aqui nessa noite. A sabedoria de Deus, a bênção do Senhor, a propósito de Deus na minha e na tua vida agora, em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto o pessoal canta, você vai dando glória a Deus, que daqui a pouco nós vamos comermos do pão, bebermos do cálice junto e exaltando aquele que vive e reina para sempre. Aleluia. Me tirou do jardim, Oh Deus, sua humildade colocou o jardim. Seu veneno do que veio, obra do amor, eu vai aliviar. Por sua
A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traída, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei-o em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei-o todas as vezes que beber em memória de mim. Todas as vezes que nós nos reunimos para tal, a Bíblia diz que nós devemos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós temos na nossa mão os dois elementos. O pão representa a carne do Senhor e o cálice, o sangue. E nós vamos fazê-lo isso com alegria. Então pega o pão e diga comigo: esse pão representa o corpo de Cristo. Ao comer ele, eu estou tendo comunhão com ele. Ao comer o pão, eu estou recebendo revelação da parte dele. Aleluia. Então agora vamos para o cálice. Pega o cálice e diz: esse cálice representa o sangue da nova aliança. Ao beber ele, eu estou tomando cura no meu corpo. Ao tomar ele, eu estou sendo próspero. Ao tomar ele, eu tenho comunhão com meu irmão, porque esse sangue representa a minha liberdade, a minha libertação, a minha consolação. Aleluia. Então pega o pão e coma, dando glória a Deus, e depois toma o cálice, exaltando o Senhor, porque Ele está aqui conosco nessa noite. Faça em nome de Jesus. Levante a tua mão para o céu. Oh Deus. Ora mamamana sarakaya shaya. Generege mahama nuruboche. Arabababasaya. Oh Deus. Aleluia, aleluia. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa oportunidade. Senhor, muito obrigado. Nós somos gratos, agradecidos, Senhor, por tudo
deu para nós aqui nessa noite. Muito agradecidos somos pela bênção, pelo favor que o Senhor nos deu, que o Senhor nos proporcionou. Oh, o Senhor é o Yeshua, o Senhor é o Yeshua, o Senhor é a salvação, o Senhor é a salvação, o Senhor é a porta, o Senhor é a porta, o Senhor é a nossa alegria. Ah, Senhor, o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós precisamos. Aleluia, aleluia. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez nessa noite, pela tua palavra, pelo louvor, por esse tempo tão precioso que nós tivemos aqui agora. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos continuar desfrutando desse favor, nós queremos continuar desfrutando dessas dádivas tão maravilhosas. Teu povo, tua igreja nessa noite foi altamente favorecida, enriquecida pelo teu favor, enriquecida pelas tuas bênçãos, enriquecida por tudo aquilo que só o Senhor pode dar e pode proporcionar. Nós agora vamos sair daqui, mas não da tua presença. Vamos continuar te servindo, vamos continuar te adorando, vamos continuar engrandecendo o teu nome. Dá uma noite de bênção para cada um dos teus filhos. Da mesma maneira que o Senhor nos trouxe e nos leva em paz. Livra do acidente, das adversidades, do levante do homem natural. Mas nós somos propriedade exclusiva. Nós somos raça eleita. Somos peculiar da tua vida. Senhor, nos ajude. Se for a tua vontade, de amanhã, segunda-feira, ao acordarmos, o Senhor possa nos dar um dia espetacular. Portas estejam abertas diante de nós. Aquelas que emocionalmente imaginamos estar fechada, abra-as, porque nós queremos entender. Senhor, não queremos olhar com a nossa mente, mas queremos olhar com o nosso coração. Mesmo que a notícia seja ruim, nós vamos apresentar ao Senhor. Mas se a notícia for agradável, o louvor será muito maior, porque o Senhor é o Yeshua, é a salvação da nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo nosso Senhor e as doce consolação do Espírito Santo reina no meu e no seu coração, agora e sempre. Junto nós dizemos amém.